Bom dia, gente! Tudo bem? Sabe qual é o tema de hoje? Diabetes. Você sabia que cães e gatos também podem ter diabetes? Sim, pois é, eles também podem ter essa doença. E como eu vou saber se meu cachorro ou meu gato pode ter diabetes? O que ele vai apresentar de diferente? Então vamos lá. Os cães e gatos, eles podem ter a diabetes. A mais comum é a diabetes mellitus. E o que acontece nessa doença? Ocorre a alteração na produção de insulina e, consequentemente, o animal não vai conseguir controlar de forma correta a glicemia, o açúcar do sangue. Ou seja, ele vai ter um aumento da glicemia, ou seja, esse açúcar do sangue vai aumentar, né? Então, um dos principais sinais aí é o aumento dessa glicemia. O animal ter glicemia alta significa que ele tem diabetes? Não necessariamente, né? Não só isso. Existem outras situações que podem fazer com que o animal tenha o aumento dessa glicemia. E além disso, só o aumento da glicemia não significa que é uma diabetes. Você precisa observar outras alterações nos exames também para ir confirmar realmente que é uma diabetes. Isso leva a gente a uma suspeita. Outros sinais clínicos aí podem ser, por exemplo, aumento da ingestão de água. Então, o animal bebe muita água. E, além disso, um outro sinal pode ser o animal fazer muito xixi. Ou seja, aumenta a frequência, a quantidade, né, o volume do xixi. Então, isso pode ser um outro sinal. Uma outra coisa que a gente pode observar aí, talvez, às vezes o animal urinou e começa a juntar formiga ao redor da urina. Isso por quê? Porque se a urina tiver com mais açúcar também, as formigas vão se juntar ali ao redor da urina. Então, isso pode ser um sinal, uma coisa que você pode observar em casa, talvez, né? Por quê? Porque a glicemia, que é o açúcar, ele não vai aumentar só no sangue, mas vai eliminar uma quantidade maior também na urina de açúcar. Então, aí essas formiguinhas, elas podem se juntar aí ao redor da urina. Outro sinal aí pode ser o animal comer mais. Por quê? Por causa dessa falta de insulina, não vai ter a glicose, ela não vai entrar no centro da saciedade. Então, o animal vai ficar com sensação de fome toda hora. Então, não vai ter essa sensação de saciedade para o centro da fome. Então, o animal pode sentir fome, aí constantemente querer comer mais. Isso pode ser um sinal clínico também. Além disso, o peso vai depender da fase, né, da questão da diabetes, mas isso não é muito claro aí para vocês, tutores, né? Pode ser que o animal às vezes seja obeso ou tenha um score corporal ok, ou ainda, dependendo se estiver numa fase mais avançada, o animal pode estar mais magro, né, também. Então, essa é uma outra possibilidade. Isso não é muito definido, mas uma alteração aí do score corporal do animal também pode estar associado aí junto com sinais clínicos. Um outro sinal clínico mais específico, principalmente para os gatos, é uma neuropatia diabética. O que é isso? O gato ele pode começar a apresentar uma dificuldade de locomoção, né? Então, uma dificuldade de locomoção pode ser um dos sinais clínicos. Outros sinais clínicos podem ter alterações oftalmológicas, por exemplo, alteração da parte da retina, o animal pode vir a ter catarata, né? Então, esses podem ser alguns sinais clínicos, algumas alterações. Outra alteração também pode ser alteração gastrointestinal, então vômito, diarreia esporadicamente ou até às vezes frequente, né? Então, de vez em quando ter vômito ou alteração das fezes, então isso pode ser um sinal clínico também. Outro sinal que o animal pode apresentar, por exemplo, dificuldade de cicatrização. Então, pessoas que têm diabetes têm dificuldade da cicatrização de algumas feridas, é muito mais complicado, né? Então, nos animais também, isso dificulta, a gente vê uma dificuldade na questão da cicatrização. Então, esses são alguns dos sinais clínicos, né, que eu falei para vocês. Existem outros, mas esses aí são os principais, né, que a gente observa, que você pode notar aí em casa, né. Então, caso você comece a notar algum desses sinais, opa, já fica de olho, né, já pensa, já vira a chavinha aí, né, e vê, opa, peraí, isso daí não é estranho para mim, eu já ouvi falar disso. Opa,
Isso pode ser alguma coisa, talvez. Então, de qualquer forma, é importante fazer o check-up no seu animal, né? Pra gente sempre estar aí de olho, ver se não vai estar apresentando alguma alteração inicial. Mas se você notar algum desses sinais, talvez leve o seu animal mais cedo no veterinário para estar verificando se isso não pode ser, por exemplo, uma diabetes. Mas caso vocês notem algumas dessas coisas que eu falei para vocês, algum desses sinais em casa, qualquer coisa, leva ele antes para o seu vet para poder verificar se realmente não pode estar tendo aí alguma alteração nos exames, tá bom?